E muita gente fala que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, com o trabalho. Você falou de transformação, né? Eu acho que é bem isso, porque é uma oportunidade, né? A inteligência artificial é uma máquina fazendo algumas coisas por nós. E aí muita gente se questiona, mas e aí? O que eu vou fazer? Cara, é um momento, acho que é um único momento na vida que eu vi onde a gente vai ter tempo. Sabe aquela coisa que todo mundo te pergunta, por que você não faz? Não tenho tempo, mano. Não tenho tempo. Então você vai ter alguém para te dar esse tempo para você se desenvolver. Então essa ressignificação, ela vai vir da inteligência artificial, consumindo as tarefas que te tomam tempo para você ter esse tempo de se desenvolver e evoluir. Para ser produtivo. Para ser produtivo. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Mentoria. Basicamente, esse é um podcast focado em performance, alta performance, focado em negócios, focado em inteligência artificial e focado principalmente em mentoria. E hoje eu trouxe um dos grandes mentores que eu conheço de muitos anos, né? Nós somos amigos aqui há muitos anos. Então, nada mais, nada menos do que ele... Antes eu vou falar dele, calma. Pera, deixa eu ler aqui. Primeiro, eu não preciso falar dele, mas ele é um mestre de criatividade e inovação, é um cara que trabalha numa big corporação, com pessoas, maratonista e um monte de coisa a mais que ele mesmo vai falar. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Uehara, muito obrigado por você estar aqui. Cara, eu estou muito feliz e honrado por ter você, porque você, para mim, é uma das grandes referências profissionais que eu conheço, viu? Imagina, obrigado você pela oportunidade de estar aqui, um grande amigo também de longa data, sempre bom estar junto com você. E em vez de falar do que eu faço, eu falar o que eu acredito. Boa. E é uma coisa que eu já acredito faz anos e continuo acreditando. Então eu sou o Daniel Uehara e eu acredito que nós, seres humanos, devemos nos conectar em uma nuvem para compartilhar as nossas experiências e ampliar o nosso potencial, a nossa performance humana. E com certeza esse espaço que você está criando aqui é um lugar para... É uma nuvem onde a gente pode crescer e se desenvolver e é muito, muito honrado de estar aqui contigo, Renan. Legal, eu emocionado aqui. Obrigado por estar nessa nuvem da mentoria e que a gente possa, através do nosso conhecimento, conectar outras pessoas e transformar a vida delas e a jornada delas através das experiências que a gente vai passar. Antes de começar, primeiro eu quero dizer que eu te conheço há alguns anos. E o Daniel ele trabalhava numa empresa, daí ele saiu e ele foi para uma outra empresa enorme assim. E daí, todo mundo nessa empresa, ele tinha... Você sabe quando você sai assim e você se deu bem na vida? Sabe aquele primo rico? Que você fala assim, caramba, mano, eu tô aqui, eu sou o primo pobre aqui, o cara foi ali. E, cara, que legal. Mas conta, resume a tua jornada, assim, tanto a jornada profissional como a jornada pessoal. Depois a gente vai entrar nos detalhes. Mas eu queria muito conhecer o Daniel, assim, por trás da corporação, por trás da empresa, mas o Daniel como pessoa mesmo. Falando de mim como pessoa, primeiro, eu sou um cara que sempre gostou de praticar esportes, apesar que agora eu tô um pouco afastado, mas o esporte sempre fez parte da minha vida. Então, desde criança eu jogava e disputava torneios de futebol de salão, cheguei a treinar no juvenil, nas categorias de base da Portuguesa Santista, e aí chegou aquele momento da vida que a gente tem que tomar uma decisão, né? Sigo uma carreira de jogador ou volto para academia para estudar. E aí eu resolvi que não bastava só talento e esforço, a gente também precisava de conexões. E eu via muito craque de bola que muito melhor do que eu e os caras também não chegaram onde poderiam chegar, né? E aí então eu decidi naquela época seguir o caminho dos estudos. E desde a minha adolescência eu já queria trabalhar com tecnologia. Eu achava que aquilo ali era uma coisa bacana, né? E entrei na faculdade e eu tinha uma meta. Minha meta ao sair da faculdade era entrar na IBM, que era a maior empresa de tecnologia do mundo, né? Naquela época só se falava de IBM. E me apliquei para alguns estágios, não consegui entrar, mas fui chamado por uma outra empresa chamada EDS. EDS. Lembra dessa empresa? Onde a gente se conheceu. Boa, boa.
E aí comecei lá como estagiário. Uau! Ficou quanto tempo? Ficou muito tempo Eu lá, fiquei 11 anos na 11 IDS. anos. Desde o estágio até quando chegou o momento que a IDS foi adquirida por uma outra empresa, né, pela HP. E aí nesse momento apareceu uma oportunidade. E olha que engraçado, apareceu uma oportunidade de um amigo que tinha trabalhado comigo na IDS. Ele me convidou, porque tinha uma oportunidade, sabe aonde? Na IBM. Da IBM. Aí eu falei, cara, O não, mundo dá voltas, né? não tem como não dizer não. É o sonho da minha vida, né? E aí fui trabalhar na IBM, conheci pessoas incríveis, maravilhosas. Fiquei mais ou menos 2 anos lá. Só que aí quando eu estava lá na IBM também apareceu um outro convite de um outro amigo da época da IDS. Ele era da Oracle e já tinha trabalhado junto comigo. E apareceu uma vaga no time dele e falou, Daniel, como é que você está aí? Você está feliz? Eu falei, cara, feliz eu tô, mas me diz aí o que você tem, né? Ele falou, tem uma vaga aqui no meu time para você fazer aquilo que a gente fazia com você. Eu falei, vambora, né? Vambora. A Oracle também é uma referência. Tava já no movimento de transformação, já tinha uma visão do que era o longo prazo. E desde então estou aqui na Oracle, trabalhando. E a Oracle é incrível, né? Sou fascinado, assim, pela cultura. E o mais legal é que, assim, quando eu entrei na HP na época, você tinha acabado de sair. Eu acho que a gente nem se cruzou, assim, profissionalmente, né? Mas, e depois você, com a Oracle, você virou cliente da HP, né? Na verdade, parceiro, né? virou um parceiro. Então você tava lá direto, assim. E todo mundo falava assim, cara, o Daniel, mano, ele se deu bem. Tô contando aqui, mas é brincadeira. É verdade, né? Mas num tom de brincadeira. Mas porque a gente sempre gosta quando as pessoas crescem. Às vezes tem gente que não gosta muito, mas tá tudo bem, né? Que legal, cara. E hoje você faz o que na Oracle? Hoje eu estou na divisão de desenvolvimento de produtos. A gente tem uma solução em nuvem para gestão de recursos humanos. Então, todo o processo de RH, tanto no operacional como no estratégico, a gente tem uma solução em nuvem. E eu cuido dessa solução para a América Latina. A gente, na verdade, apoia, né, os clientes da região na adoção dessas soluções. Então, discutir melhores práticas de uso, formas de adoção. Esse é o papel dentro da Oracle. Nossa. E você tá lá há 17 anos, né? Vamos fazer agora... Faz 14 anos. 14 anos. 14 anos, né? 14 anos. Faz um tempinho já. Daniel, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte de educação e na parte do produto que você trabalha, porque conecta muito com tudo que a gente fala aqui de inteligência artificial, desse novo momento, desse novo movimento. Mas antes da gente entrar aqui, eu queria só perguntar a tua opinião. Hoje a gente vê ali uma crescente, uma adoção pela inteligência artificial. O ano passado era um metaverso, né? E de repente o metaverso ele sumiu, porque ele era muito intangível, e começou a trazer as IAs aqui, inteligência artificial generativa e etc. Qual que é a tua visão em relação à inteligência artificial e principalmente ao posicionamento profissional das pessoas? Porque com a inteligência artificial vindo, muitas profissões elas vão ter que ser reinventadas, né? Você vai ter que ter um novo olhar. Qual que é o teu olhar para isso? Bem pontuado. Eu acho que, primeira coisa, né, comparando um pouquinho ou correlacionando com o metaverso, a inteligência artificial é muito mais tangível, né? A gente consegue entender onde ela gera valor no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, acho que esse é um movimento que vem para ficar. Ele não é um movimento igual ao do metaverso que teve um pico e agora está em baixa, né? A inteligência artificial não, ela é bem mais tangível. Na verdade, a gente já está usando já faz anos, né? Então já tem casos de uso até consolidados. E quando a gente fala de AI generativa, teve esse boom, né, do ChatGPT e fica esses questionamentos, né? Como é que a gente vai transformar essa maravilha que nos foi apresentada no dia a dia, né, corporativo? E a gente já está fazendo alguns estudos e já tem alguns exemplos de como usar. Mas acho que o ponto principal é esse, né? Como ela é uma coisa mais tangível, a gente consegue enxergar o valor que ela pode gerar, ela veio para ficar. Um outro ponto é isso, né? Eu gosto da palavra que você usou, porque muita gente fala que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, com o trabalho. Você falou de transformação, né? Eu acho que é bem isso, porque é uma oportunidade, né? A inteligência artificial é uma máquina fazendo algumas coisas por nós. E aí muita gente se questiona, mas e aí? O que eu vou fazer? Cara, é um momento, acho que é um único momento na vida que eu vi onde a gente vai ter tempo. Sabe aquela coisa que todo mundo te pergunta, por que você não faz? Não tenho tempo, mano. Não vai dar, não tenho tempo.
Então você vai ter alguém para te dar esse tempo para você se desenvolver. Então essa ressignificação, ela vai vir da inteligência artificial, consumindo as tarefas que te tomam tempo para você ter esse tempo de se desenvolver e evoluir. Para ser produtivo. Para ser produtivo e você poder ter esse tempo de desenvolvimento e adaptação. Então acho que esse é o momento que a gente está vivendo, essa oportunidade que a gente está vendo agora. Para aproveitar essa oportunidade, tem todo um trabalho interno, né? De lembrar que você tem que ser um pouco mais autodidata, tem que ser mais responsável, assumir mais o protagonismo, tem que assumir um pouco mais de risco também, de não ter medo de errar, porque, cara, a gente está todo no mesmo barco, é uma coisa que nunca existiu. Então, errar vai ser inerente ao processo, né? E quem for averso a erro, a risco, vai ficar fora dessa jornada. Não, perfeito. Eu acredito muito nessa transformação, assim, né? Antigamente, eu falei isso várias vezes, mas antigamente você entrava no McDonald's, o que tinha de atendente ali você não, às vezes tinha mais funcionário do que pessoas dentro da loja. Hoje você entra no McDonald's, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, só tem totem ali, onde você vai se comunicar com uma máquina e no máximo tem algum atendente que vai lá, entrega o pedido e aperta um botão e você vê no painel e vai lá retirar. E daí a gente fala assim, puxa, e as pessoas que estavam no McDonald's? Essas pessoas, em algum momento, elas vão ter que se reinventar. Então assim, elas não vão mais estar no McDonald's, mas elas podem estar em outro lugar e é por isso que a tecnologia cresce. Porque esses profissionais, naturalmente, eles começam a olhar uma oportunidade para migrar, né? E hoje tem muitas escolas ali que ensinam programação, que ensinam desenvolvimento, que ensinam tecnologia para que as pessoas possam realmente se reinventar. E a gente vê essa transformação, ela acontece em todos os lugares, né? Assim, se você for desde de uma padaria até um posto de gasolina, o operacional, que é aquilo chato, ele está sendo tirado, né? O trabalho burocrático mesmo, aquela coisa chata. Agora, qual que é a minha questão, assim, né? Eu vejo que hoje tem grandes corps que dominam o mercado da IA. E daí tem os pequenos players que usam esse mercado, né? Então a gente tem ali, a Amazon vai lá, a AWS vai lá, cria uma solução de IA generativa, todo mundo vai lá e consome. A Oracle cria uma solução, todo mundo vai lá e consome, Microsoft, Google, etc, etc. E daí apareceu uma empresa que já tinha uma certa relevância, né, que é a OpenAI, e de repente a OpenAI desbancou todo mundo, assim, né, fazendo com que a Microsoft desembolsasse 27,5 bilhões pela solução. E daí virou aquela corrida dos gigantes, que a Google vai lá, cria o BART, né? A Oracle deve ter várias soluções ali, toque de caixa já para tentar concorrer e bater de frente, porque como que você vê esse mercado assim? Porque hoje eu sinto que o mercado ele é muito mais democrático. Quando você sabe, você tem conhecimento, você vai lá e faz uma solução e aquilo lá pode viralizar e pode estourar, como foi o ChatGPT, né? Como que você tem visto o mercado e essas empresas em relação a isso, assim, como que elas têm se movimentado? Vou falar um pouco do que a gente vive lá dentro da Oracle, né? Que acho que é uma coisa que a gente vê muito, né? E a gente aprendeu muito com as startups, é a questão de pivotar, né? De você encontrar um nicho muito específico, de você entender quais são suas fortalezas também e focar naquilo, né? E se você parar para pensar, quando a gente fala de ChatGPT, dentro da estrutura, né, que ele foi desenhado, hoje, o que impressiona para nós que somos usuários finais é que ele tem um volume de informação que é a internet, a web, que é o que está aberto na internet. E aí, para nós que estamos em casa, pô, legal, né? Eu consigo usar ele como um curador e acelerar. Mas quando a gente vai para o mundo corporativo, o cenário é um pouco diferente, porque as empresas não gostam de ter as suas informações vazadas e abertas, né? E essa é uma das nossas fortalezas, porque a nossa referência é o quê? Nós somos a melhor empresa de gestão de dados, né? Então, o que a gente trouxe, né, é como que eu me diferencio, né, desses players usando as fortalezas que eu tenho e também
dentro dos interesses da minha comunidade. Então a gente fez uma conversa com clientes, a gente coletou algumas informações com base no que os clientes estão dizendo e com isso a gente está usando o conceito de AI generativa para trazer algumas soluções, né? Diferente um pouco da concorrência que está tentando como que eu trago para dentro da empresa replicar o ChatGPT, né? E aí assim, para nós as nossas questões de fortaleza a questão do dado, né? A gente é uma referência em armazenar dados corporativos. Nasceu assim, né? É a nossa origem, né? Core, né? Banco de dados. Tem muita questão de segurança, então isso também é importante, a questão de inteligência de negócio. Então a gente está aproveitando essa nossa aprendizagem, essa nossa experiência, nossa bagagem e combinando com a generativa, que é a famosa criatividade, né? Combinatividade. Como que eu pego algo que já existe com outros repertórios, combino eles para ampliar o valor gerado. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo. E eu vejo que é isso. Tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para todo mundo. Se a gente conseguir entender quem é o nosso público, quais são os desafios que eles estão vivendo e qual é o repertório que eu tenho à minha disposição, seguramente cada um vai ter aí um nicho para focar e tem espaço para todo mundo. E pegando o gancho da segurança, né? Hoje nem todo mundo consegue replicar o ChatGPT, nem todo mundo consegue fazer. Só que eu tive uma reunião com uma empresa essa semana e ele falou assim, cara, os meus devs, eles têm um erro no código, o que eles fazem? Eles pegam e eles começam a colocar no ChatGPT para pedir resposta. Só que o código é de um grande player de mercado, né? Então, no caso assim, de um banco. Como que eu vou colocar a informação no ChatGPT de um banco, assim, sabe? E daí você começa a entrar num parafuso, assim, porque, cara, eu quero usar a facilidade que a IA me traz, mas, por outro lado, existe um problema de segurança bem grave, né? Porque hoje ninguém é dono do dado, quem é dono é a OpenAI, porque eles têm acesso a você, né? A grande questão que a gente sempre fala, né? As tecnologias, elas são habilitadores. Só que existe um processo antes da tecnologia que precisa ser pensado. Que aí é que eu falo da oportunidade do ser humano, né? Porque quando a gente vai transformar o nosso comportamento, alguém tem que pensar como que vai ser essa transição, né? Eu tenho que criar políticas e regras ou guias e orientações, eu tenho que treinar e educar as pessoas, que é a parte cultural da coisa, né? Não adianta eu explorar uma tecnologia dessa se eu não mudo meu comportamento, porque aí não é de transformação, né? Quer atacar a cultura, né? É. Igual a Apple, senão a Apple falou, não, tira tudo. Às vezes não é assim, né? Porque sempre vai ter alguém que vai querer burlar o sistema de alguma forma. Quando você faz uma coisa cultural é muito louco, assim. E ela é mais duradoura também, né? Porque as pessoas estão por conta que acreditam naquilo, né? E não simplesmente vou usar isso daqui. Então, acho que esse é um elemento importante nessa transição aí da gente pensar. Eu vejo muitos, né, futuristas, o Gerd Leonhard, que é um suíço, ele fala muito, né, sobre ética na inteligência artificial, que é uma coisa que a gente tem que discutir mundialmente, né? Estabelecer alguns limites e alguns éticos para que a gente não tenha o mau uso da inteligência artificial, né? Mas também tomar cuidado com você, de fato, você racionalizar ela de alguma forma, né? Então, porque senão, hoje, por exemplo, a gente tem uma certa ética na internet, só que não tem um órgão que dirige isso e você tem várias pessoas que burlam o processo, né? Então, assim, eu só fico receoso que sempre que a gente fala assim, cara, vamos normatizar. E daí você tem que criar ali regras, processos, e isso muitas vezes você vai deixar de ter acesso a coisas hiper mega incríveis que poderia ter, porque você tem... É igual quando a gente fala do stand-up comedy, né? Qual que é o limite da piada, assim, né? Qual que é o limite do acesso ao dado, né? Assim, é complexo, porque realmente é uma pergunta que eu não sei a resposta. Mas acho que isso que é legal, né? Porque esse debate é o desenvolvimento cultural, a gente está transformando como sociedade, né? Então, o importante é todos estarem engajados e você, como um player ou como um influenciador, é criar espaços para ouvir as pessoas também e para que elas participem, né? Que não seja uma coisa imposta, né? Aí. Bom demais. Bom, vamos mudar então de alhos para bugalhos, como dizia meu avô. Cara, vamos falar de criatividade? Vamos lá. Quero falar de criatividade, depois eu vou puxar um gancho de inovação, porque se conecta demais.
E você teve grandes mentores ultra mega criativos, né? Então a gente tá falando aqui do Gabriel Golfi, do Murilo Gun, Thiago Matos. Thiago Matos. E, cara, e a criatividade é uma coisa meio intangível, né? Quando você fala assim, cara, tem eu vou fazer uma aula de criatividade, ou vou colocar um departamento de criatividade. Você não sabe o que você vai fazer, é super intangível. Como que você poderia explicar, assim, de fato, o que é criatividade e depois levar para um âmbito, se você puder dar um exemplo, no âmbito profissional, assim, como que se aplica a criatividade dentro de uma empresa ou para solucionar algum problema, né? Legal. Bom, primeiro assim, trazendo um pouco do que o Murilo, né, trouxe pra gente, todo mundo tem capacidade imaginativa, né? Eu consigo imaginar coisas, tá? Só que esse imaginar, se ele não for aplicado em algum contexto, ele não serve para nada. Então a criatividade vem justamente nisso. Como é que eu transformo a imaginação aplicada a algum contexto, no caso resolver algum problema, aí a gente tem a criatividade, né? Porque ela está lá resolvendo um contexto, né? Eu vou trazer um exemplo, talvez ainda não dentro do contexto profissional, mas vou dar um exemplo do que é ser criativo, né? A gente fala muito, uma vez eu fui dar uma aula para alunos que queriam aprender a viajar para o Japão. Olha que loucura, tem gente que paga curso para aprender a viajar para o Japão. Uma grande amiga minha, Marina, e aí ela falou, cara, me ajuda aí com design thinking, como é que você consegue montar uma aula para usar esse conceito do pensamento do designer, né? E aí essa questão da criatividade do designer. Aí eu falei, tá bom, Marina, me fala aí, quais são os 3 maiores objeções ou desafios que impedem as pessoas de ir para o Japão? Adivinha qual era o número 1? Dinheiro. Grana, né? Grana. Né? E aí você parava pra pensar assim, pô, legal, a grana, né? Se tivesse a grana. Se tivesse a grana, né? Aí vou abrir um parênteses, né? Quando eu era lá no começo da carreira, eu falei, putz, se eu tivesse a grana, meus problemas estavam resolvidos. Cara, fui promovido, mudei de emprego, ganhei salário maior, os problemas continuam os mesmos, cara. Então não é a grana o problema, né? E nesse caso da viagem do Japão, eu falei, vamos pensar aqui então, vamos usar umas técnicas, né? E aí uma técnica que eu gosto muito a grana é o problema, mas por que você precisa da grana? Eu preciso da grana porque eu preciso reservar um hotel. Você precisa reservar um hotel, mas por que você precisa de reservar um hotel? Porque eu preciso de um lugar para dormir. Legal, aqui já ficou mais tangível o seu problema, preciso de um lugar para dormir. Quais são as possibilidades para você arrumar um lugar para dormir? Comunidade brasileira, assim, tem N possibilidades, né? Uhum. Tem casa de parente, então a criatividade é isso. Como é que eu chego de verdade na causa raiz do problema, questionando, né, perguntando, e aí abre a possibilidade para N outras soluções, porque hoje, né, na grande maioria das vezes, o que a gente coloca como um problema e acaba não conseguindo resolver é que a solução que eu tenho não funciona naquele contexto. Então, essas técnicas criativas ajudam a gente a questionar qual é o verdadeiro problema, né? A gente sabe de verdade qual é o problema e então, aí, a partir daí, a gente consegue encontrar soluções alternativas, né? Mas, na grande maioria, eu já estou levando a solução, como eu resolveria o problema. E aquilo não cabe, e aí fica sem resolução, né? Sem crise. E aí, acho que a criatividade é bem isso. É primeiro entender o contexto do problema para depois a gente trazer a resolução, né? Então, esse é um exemplo prático de criatividade. E uma coisa que eu acho que é muito, muito legal que você falou, assim, basicamente, às vezes a gente acha que tem um problema e a gente precisa ressignificar um problema, né? Trazer um novo significado. Então, tipo assim, isso é um problema, mas para você pode ser um problema, para o outro não é, para o outro não é. Então, assim, cada um tem uma perspectiva sobre um problema. E daí já entrando no âmbito de relacionamento, por exemplo. Cara, é isso, né? Então, assim, eu espero de você uma coisa, você espera de mim uma coisa, e o que eu espero e você não faz, para mim se torna um problema. Mas, na verdade, se eu começar a pensar, isso não é um problema. Isso, você é assim porque você vive 30 anos assim, aprendeu a ser assim com seus pais, nasceu e foi assim. Você tá agora no casamento, de repente, um toque de mágica, você parou. Cara, não é assim, né? Então, assim, qual que é o real problema que isso existe? Isso é muito design, louco.
No design a gente tem um conceito que eu gosto muito, que vem de 2 escritores de Stanford, né, o Bill Evans e o Dave Burnett. Eles têm lá a metodologia Design Your Life. E aí eles falam que existem 3 tipos de problema. O primeiro problema chama-se problema gravitacional, que é justamente esse que você está falando. A gravidade está me atrapalhando, a gravidade é um problema. O que você vai conseguir fazer com ela? Nada, né? Então o problema gravitacional, na verdade, é um fato e você tem que acolher esse fato, você não tem que resolver ele, né? Acolha, né? Porque é uma escolha. Se você não quiser acolher, então vai para outro lugar, né? E então esse é o primeiro tipo de problema. O que a gente faz com os problemas gravitacionais? Nada, eles são fatos, deixa eles ali, convive com eles, né? O segundo é o problema âncora, é aquele que é tão grande, tão pesado, que eu não consigo nem sair do lugar. Aí dou um exemplo, quero resolver a fome no mundo. Cara, se eu começar a pensar numa solução da fome do mundo, você não consegue fazer nada. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é pegar os problemas âncoras e quebrá-los em menores, que são os problemas acionáveis, que são os únicos que a gente consegue resolver. Então, por exemplo, olhando para o âncora, não vou resolver a fome no mundo, vou resolver a fome no meu prédio, no meu bairro, na minha rua. Isso é tangível, eu consigo, né? Então, esses são os 3 níveis de problema, né? Calma aí, gravitacional... Gravitacional, que na verdade não é um problema, é apenas um fato. Você acolhe e deixa ele lá. O segundo é o problema âncora, que ele é muito grande, muito pesado e a gente não se move. E o problema acionável, que são os pequenos, né? Que eu consigo tomar uma ação e resolver. E o acionável, na verdade, eu acho que é aquilo que é você olhar também o que está dentro do teu alcance, né? Então, assim, cara, pega um copo, se a sua mão não alcança, assim, esse é um problema, mas talvez não é um problema que você tenha que resolver. Sim. Né? Talvez ele pode ser... Porque daí é onde a gente sofre, assim, quando o político que a gente votou não é eleito, quando... assim, são coisas situacionais, né? Sim. Então, eu acho que a liderança situacional é uma das lideranças que eu acho que é você se adaptar à situação que você vive. Então, assim, cara, você não pode ser sempre autocrático, sempre democrático, sempre ditador. Mas eu acho que você tem que ser tudo. Em pequenas doses. Em determinado momento. Tem hora que você tem que falar assim, olha, cara, tem que fazer assim. Eu acredito, tem que ser assim. Com o filho principalmente, né? Com o filho principalmente. Ultra mega ditador, cara. Meu filho fala assim, eu não quero dormir. Por que eu tenho que dormir? Eu falei assim, você tem que dormir porque você é criança e você ainda responde pra mim. E eu sou seu pai. Ele falou assim, é chato ser criança. Eu quero ser adulto para eu poder fazer o que eu quiser. Eu falei, não, existe um tempo. Você tem que aproveitar o seu tempo. Cara, mas é isso, a gente tem que ter, a liderança é isso, né, o tempo inteiro. E às vezes você tem que ser aquele cara democrático. Pessoal, o que a gente vai fazer para resolver isso? E às vezes você tem que ser autocrático. A gente vai fazer isso, eu ouço todo mundo. Mas a decisão final, ela é minha, sabe? Então, é importante a gente olhar isso. E eu gostei muito desses conceitos aí. No design, a gente tem o duplo diamante, né? E cada diamante, na verdade, são momentos de divergência, onde eu escuto, mas tem um momento que a gente tem que convergir e tomar decisão, né? Acho que é nesse momento que você tem que ser, não digo só autoritário, mas você tem que decidir, tem que tomar uma decisão, né? Se você é o líder, você tem que tomar uma decisão. Então, porque o risco é teu também, né? Também, Então é respeitar esses momentos, divergir, ouvir, escutar todo mundo, mas na hora de decidir também, né? Tomar a frente, tomar a decisão, mas comunicar também todo mundo por que foi tomada daquele jeito. Então... E cara, me fala uma coisa que eu queria entender um pouquinho assim, eu queria que você explicasse pra galera, se eu puder, olha pra aquela câmera e explica. Cara, você fala de design thinking, as pessoas entraram aqui e não estão entendendo o que significa isso. Se é de comer, se é um perfume, se é óleo de essencial. Explica aí o que é design thinking, cara. O design thinking, na verdade, se a gente for fazer a tradução literária, né, é o modo de pensar de um designer, né? Então, em cima desse modelo de pensamento do designer, a gente criou... eu chamo de estilo de vida, cara, porque depois que você incorpora isso no seu mindset, isso é um estilo de vida. Mas ele é uma combinação, né? Então existem metodologias, existem ferramentas e processos onde você aplica esse modelo mental do designer. E ele começa com o quê? Começa com empatizar com o ambiente, né? Então você fazer o mapeamento do contexto, que é um pouco daquilo que eu falei, do identificar o problema, né? Então esse é o primeiro passo.
O segundo passo é colaborar, né? Então é você ouvir um pouco diferentes perspectivas para solucionar o problema, porque senão você vai sempre com o seu viés, é o único viés, tem hora que não vai funcionar. Então é abrir um pouquinho também para escutar, né, outros repertórios, colaborar, né, com as pessoas, e aí depois sim, experimentar, né? Porque lembrar que pode ser que não sirva e eu não desistir. Então é fazer experimentação. Então esses são os 3 elementos principais do processo de pensamento de um design. E o designer, o design thinking, ele pode ser aplicado a todos os, em todas as situações, ou ele é focado mais no profissional? Eu consigo aplicar na minha vida pessoal, por exemplo? Consegue. A gente tem hoje... Me dá um exemplo assim, de um problema com a minha esposa que eu poderia aplicar o design thinking. Não precisa ser específico, mas assim, um problema qualquer assim, do dia a dia, assim, isso que eu dou. Na verdade, assim, tem uma metodologia, inclusive, que é um curso em Stanford que chama Design Your Life. E aí tem variações, Design Your Life, Design Your Work Life. Então, o primeiro passo é identificar, né, cara, ok, na relação com a minha esposa, quais são os elementos que importam, e dentro dessa interpretação dos elementos que importam, onde é que está pegando, né? E aí é você olhar para esses pontos que estão dolorosos, que é o que você falou aqui, né? Ó, esse comportamento da minha esposa é um problema, mas aí é você analisar a fundo. Por que isso é um problema? Né? É uma expectativa minha ou é de fato uma coisa, né, que... Então é fazer esse exercício de contextualização, né? Por que esse comportamento está me incomodando? Está me incomodando, aí você identifica. Aí se precisar, você faz de novo, igual eu fiz lá do Japão, né? Faz outra pergunta, mas por que... Até você encontrar, aqui está a causa raiz. Então, aí, a partir daí você consegue pensar como que eu volto agora e enfrento essa situação de uma outra maneira, né? Tá, e me fala uma coisa, existe uma metodologia que é o coaching, né? Que ele é muito baseado em soluções através de perguntas. Existe uma similaridade assim ou não, assim? Porque assim, basicamente o coaching você fala assim, tudo bem, e o que mais? Assim, eu vou extraindo através de perguntas para chegar na raiz que eu imagino. Mas eu não consigo, eu não sei se não sei se estou falando besteira aqui, mas você me explica, porque muita gente, quando você fala isso, muita gente deve estar pensando, cara, ou às vezes a pessoa é coach, ou conhece, ou sabe como funciona, às vezes ela pode estar se identificando. Tem bastante, muito similar, porque sim, no design a gente tem muito essa questão de questionar, né? Mas tem uma ferramenta, né, que a gente usa no design thinking, não só nesse cunho profissional, mas também no viés, não só no pessoal, mas no profissional, que é o que a gente chama de Canvas, né? Você já deve ter ouvido falar sobre Canvas. Business Model Canvas. Eu defino assim, e o designer usa muito isso, que é o quê? É projetar o que está na sua mente de uma maneira visual, para ficar mais fácil você ganhar consciência. Acho que talvez esse seja um elemento que é do design, né? Design thinking, que tem a ver com a veia artística da coisa. E aí eu gosto de definir o Canvas. O Canvas é uma representação visual da sua confusão mental. Então você pega tudo aquilo que está confuso na sua cabeça, põe no papel. E aí quando vai no papel, você começa a clarear algumas coisas. Então no Design Thinking a gente usa muito esse conceito de Canvas. Né? Então a gente tem Business Model Canvas. É tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça de uma ideia de um modelo de negócio, só que aqui está tão confuso, tão abstrato. Sim. Quando eu coloco naquele papelzinho, naquele desenho lá de Business Model, eu começo a entender, esse aqui é o meu perfil de cliente, esse aqui é o valor que eu vou gerar para ele. Então, os Canvas ajudam para isso, né? Para tirar essa confusão mental. E tem alguma... é uma metodologia americana ou ela veio do Japão também? Porque a maioria das metodologias, assim, como um Kanban, como metodologia mais visual, também elas vieram do Japão ali. Como que... a origem, qual que é a origem? A origem do exato, Design né? Thinking vem lá de Stanford, né? Stanford. Da escola Tá. de design de Stanford. Então, foi lá que tudo nasceu, e aí essa aplicação corporativa ela tem também um viés do Vale do Silício, né? Do ecossistema de inovação. E aí é o que você falou, eu posso usar para tudo? Eu posso usar para tudo, cara. Na minha visão, a gente pode usar para tudo. Até para desenhar como que eu vou viajar para o Japão. Que massa, que legal. E pegando o gancho de inovação, assim, né? Então a gente entendeu um pouquinho dos processos criativos. E a gente tem muitas empresas hoje que têm áreas de inovação. E a gente fala muito de inovação o tempo inteiro, né? Como que você enxerga hoje a inovação no Brasil? Porque às vezes a gente distorce um pouco, né, do conceito original, assim. Eu entendo que às vezes pode ser que nos Estados Unidos
tem uma cultura que é um pouco diferente. Como que você vê hoje a inovação hoje no Brasil e como que ela pode ser aplicada dentro das corporações? Eu vejo que hoje, na verdade, a gente vive num mundo globalizado, cara. Para mim, não tem mais diferença, né? A gente está no mundo global e não tem mais fronteira. Então, assim, existem graus de maturidades diferentes, mas está todo mundo no mesmo movimento, né? E aí a gente pode olhar a inovação de diferentes perspectivas, né? Tem a parte da inovação de eficiência operacional e produtividade, né? Esse é um viés. A outra já é um olhar de inovação para, cara, que eu preciso, onde eu quero estar daqui a alguns anos, né? E o que eu preciso fazer para isso que não está diretamente ligado, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo do McDonald's, né? Será que já não tem uma área de inovação pensando, cara, como é que eu crio tinta comestível? Como é que eu crio um modelo de impressora? Ao invés de eu ir numa loja, o cara vai imprimir o Big Mac em casa. Será que já não é uma oportunidade de olhar para isso, já que tem tecnologia para isso? Né? Mas caramba, velho. Peraí que eu buguei agora, velho. Eu fui ali no dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial. Cara, eu não entendi. Mas, cara, isso é inovação, né? É uma inovação num outro viés, do qual é o futuro da empresa, né? Mas ainda tem a inovação do operacional, como que eu reduzo o custo, como que eu melhoro o tempo de atendimento do meu colaborador lá do meu cliente na loja. Então são várias perspectivas da inovação. Acho que muita gente ainda está só focada na eficiência operacional, né? No fazer mais com menos, no agradar mais o meu cliente. Mas também tem esse movimento, e aí já são, principalmente nas empresas de tecnologia, a gente tem um pouco mais disso, né? Porque é inerente da indústria, né? Mas eu já vejo outros tipos de indústria também, né? Por exemplo, a indústria automobilística, eles estão já fazendo porque ninguém mais vai comprar carro a combustão daqui a pouco. Então, qual é o próximo passo, né? Então, você vê muitas indo para o lado do desenvolvimento de carros autônomos, outras já estão vendo até outros modais de transportes, né? Então, tem... Cara, é muito legal falar de inovação, né? Porque você tem muitas perspectivas diferentes, assim. Hoje a gente nunca esperava estar vivendo a era que a gente está vivendo tão rápida, né? A gente está falando assim de máquina de lavar que surgiu há não muito tempo, televisão, telefone, e de repente é como se no grau da evolução tivesse um grau e de repente um gráfico, né? Vai crescendo gradativamente e de repente ele deu um salto absurdo, né? Porque antigamente, eu sempre falo assim, cara, tinha táxi há uns anos atrás. Daí chegou o Uber. Daí os taxistas começaram a ficar pé da vida com o Uber. Agora, cara, não tem nem mais motorista. Os carros, eles vão sozinho. Então, assim, qual que é, sabe, qual que é o limite da inovação, da evolução tecnológica? Estão testando já carros aéreos, sabe? Então, assim, a inteligência artificial tem a visão, é um campo da inteligência artificial, que é a visão computacional. E hoje você tem carros autônomos ali que já estão em testes, cara. Teste em beta já. Então, assim, é uma evolução absurda, né? E sabe o que é legal? Assim, né? E você vê, a gente fala do carro autônomo, mas se você pegar os carros que a gente tem hoje já, pega esses carros que tem essa questão de assistente de direção, né? Ou piloto automático lá de velocidade. Cara, outro dia eu peguei um carro, eu alugo bastante carro, eu fiquei assustado, porque eu comecei a dirigir e liguei o piloto automático, né? E aí eu tô acostumado o quê? Sensor, né? Tá chegando perto, eu piso no freio. Cara, o carro tem sensor e ele freia sozinho. Tem carro que faz correção nas curvas. Eu falei, como assim? Tem alguém mexendo na direção. Então, essas coisas já estão chegando para nós, né? Nossa, é incrível, animal. Cara, é muito massa. Queria que você fizesse uma pausa aqui para você falar sobre alta performance e sobre a tua veia maratonista. Porque, assim, eu vi várias coisas sobre você e realmente precisa de muita disciplina, muito foco, e você fazer uma maratona não é fácil. Eu queria que você ajudasse, todo mundo que está te vendo e te ouvindo, a como a gente pode entender assim, o processo de alta performance e também de educação física mesmo, de cuidar do corpo. Tudo. Legal. Antes eu vou fazer só um parênteses, voltar um pouquinho na inovação, porque tem um exemplo bem bacana, né? Faz 2 anos eu tô morando em Bragança Paulista, tá? E aí quando eu cheguei lá, eu não conseguia pedir Uber, cara.
Não tem motorista de Uber lá em Bragança. Tá brincando. Aí eu fui descobrir que existe um aplicativo chamado VR Drive na cidade. Que eles fizeram porque não tinha demanda. Mas não é isso, olha só. Aí eu fui pesquisar a história. Falei, não, fiquei curioso, né? Falei, cara, como é que a Uber não tá aqui, 99 não tá aqui? Tem que usar o VR Drive. Olha a história da empresa. O cara era um motorista de Uber e aí ele, né, sofria junto com os outros motoristas porque a Uber pagava pouco para eles. Uau. Né? Então, às vezes, lá por ser cidade, né, que tem área rural, então às vezes as distâncias não vale a pena, não compensa pro cara. Então o cara mapeou uma dor dos motoristas. Os motoristas ganham pouco e às vezes não é suficiente para eles. Aí ele projetou o quê? E isso eu acho que é inovação também, é a questão do design também, de você entender o contexto de onde você está vivendo e os problemas. Aí ele falou, poxa, já que a gente tem esse problema do motorista, eu vou criar aqui uma solução que eu vou pagar mais para o motorista. Com isso, os motoristas vão querer ficar comigo, né? E aí os passageiros vão ter que usar o meu aplicativo, porque é onde tem motorista, né? O outro pode até ser mais barato, mas não tem ninguém dirigindo. E o cara domina a cidade lá com isso. Então, porque ele aumentou o ticket médio ali do motorista. E da corrida também. E da corrida né? também. Uhum. Só que você tem uma disponibilidade. E ele não ganhou menos, né? Ele não. ganha... E ele tem uma disponibilidade de motorista muito maior do que a Uber tinha, do que a 99 tinha. Então, você vê, ele entendeu um contexto, uma oportunidade, um problema, criou uma solução e hoje está lá. Se você for para lá, você tem que usar o VR Drive, não pode usar o Uber porque quase não tem motorista, né? Então esse é um exemplo de inovação, né? E como é possível também inovar mesmo com coisas já existentes, né? Assim, inovação ela pode ser simples, né? É só você pensar um pouco fora da caixa. Então, recentemente, assim, o que aconteceu, né? O Cazé TV, né? Cara, assim, ninguém mais aguenta assistir futebol, esporte, da forma que é. Com os narradores que tem, da forma... E, de repente, o cara falou assim, cara... Eu vou fazer como eu gostaria de ver, como eu gostaria de assistir. E daí, realmente, você tem uma repercussão absurda, né? Então, assim, ele tá fechando exclusividade, tá, assim, tá pau a pau ali. Mas a ideia é quando você pensa meio fora da caixa e você acaba olhando uma demanda que não existe. Né? Assim, cara, assim, todo mundo usa isso. Mas será que não existe uma demanda para quem não está satisfeito com isso? Esse é o grande lance. E é onde nascem as grandes empresas, né? Entender o problema, né? Entender o problema. E é assim que estão nascendo as startups, né? Elas estão identificando coisas que ninguém está olhando. Então, acho que é por aí. Então, falando um pouquinho agora dessa questão de saúde, performance, né? Como eu te disse, eu sempre fui esportista, né? Desde pequeno vivi nessa cultura. E o esporte, ele traz muito disso. Acho que se você... muitas vezes a gente vai para a prática do esporte com aquela questão do visual, né? Quero ficar mais magro, quero ficar mais sarado. Né? Cara, eu aconselho a todos a encararem de uma outra perspectiva. Eu quero me tornar ter mais disciplina, quero ser mais resiliente. Talvez se você olhar com esse olhar... O resultado vai ser... Criatividade. Primeiro, o engajamento pode ser diferente. Porque se você vai só com a questão estética, você vai fazer o primeiro dia, você vai ficar todo zoado, todo dolorido, você vai olhar no espelho e falar, nada resolveu aqui, né? Tô mesmo ainda. E você vai olhar no outro dia e você não vai perceber, porque as mudanças são muito sutis no começo, né? Mas se você vai com esse outro olhar, talvez você encontre métricas que te ajudem a olhar, consegui. Na corrida é muito legal isso, porque... algumas coisas que eu aprendi com a corrida, onde a gente desenvolve essa resiliência, essa disciplina e também esse olhar criativo, né? Dependendo da sua condição física, você consegue correr uma distância em menos tempo. Então, olha só, né? Como você já para pensar, como assim, né? Então, tem outros elementos aqui no contexto que eu não estava levando em consideração. E assim criatividade, inovação. Então, o esporte é legal para desenvolver isso também, né? E então acho que é isso. O primeiro passo lá quando eu fiz o meu primeiro estágio, na verdade eu vou para minha terceira onda, porque eu já fui gordo, já emagreci, já fui gordo de novo, aí comecei a correr, agora estou acima de peso também depois da pandemia, mas eu tenho já uma disciplina, um processo e uma questão de foco também. E isso encarar também essa questão do exercício físico e da vida saudável como
autoconhecimento, né? Então, assim, na corrida é legal. Eu gosto da corrida porque, assim, não depende de muita coisa, só de você, e você consegue aprender muito sobre você. E hoje, cara, a tecnologia é uma aliada, porque com um reloginho desse aqui, você consegue ter várias informações. Por exemplo, eu sei se eu estou pisando mais na corrida, dependendo do número de passos, eu sei se eu estou pendendo mais para o lado direito, para o lado esquerdo. Isso já é um insight de que, talvez o seu músculo, né, do glúteo, das coxas, de um lado está mais fraco que o outro. Então já me leva, vou fazer uma consulta com um educador físico, fazer um fortalecimento. Então você aprende também nessa questão de identificar os números, os insights. É a mesma coisa no contexto corporativo, olhar os dados, coletar insights e buscar soluções com base naqueles insights. Então, acho que a corrida ela ajuda na performance porque ela cria esse modelo mental e essa metodologia, né? Essa forma de pensar que a gente consegue usar em qualquer outro lugar, né? Você fez uma maratona no Japão? Não. Na verdade, assim, a história começou... Eu só vi de relance, assim, eu tô com medo de dar fora aqui. Dá fora aí. A história começou assim, já fazia um tempo, né, o meu irmão que me incentivou a ir para esse mundo da corrida, e eu morava em Santos, e a gente tinha todo ano uma corrida chamada os 10 km da Tribuna. E aí a gente reunia uma galera para correr, e a motivação, na verdade, é porque depois da corrida a gente fazia um almoço, que era um camarão. Então, é assim que começou a história da corrida. Só que aí foi passando o tempo, né? Aí a gente fui me desenvolvendo, né? Fui entendendo também essas questões da corrida, né? De explorar um pouco isso também para um desenvolvimento e autoconhecimento. E aí foi em 2013, mais ou menos, 2013, eu falei pro meu irmão assim, pô, cara, acho que a gente podia correr maratona, né? E aí, na maratona, existem lá o que eles falam das Major Marathons, as maiores maratonas do mundo. Então tem 6 provas. Só de fazer uma pergunta, rapidinho. A maratona no Brasil, a quantidade de quilômetros, enfim, é diferente em outros lugares do mundo ou existe um número universal, assim? A maratona, na verdade... Aqui é 42, né? Ela dá um pouquinho mais, porque são 26,5 milhas, né? 26,5 milhas. Então, é um pouquinho mais. Dá 42, 100 e alguma coisa, tá? Então é global. Mas ela é padrão, é uma distância padrão, né? Maratona, meia maratona, os 10 quilômetros, 5 quilômetros são as provas de rua mais famosas, né? Assim, que a gente tem. Então, aí lá em 2013, a gente corria essa prova de 10 quilômetros, a gente foi melhorando, foi treinando, né? E aí a gente começou a discutir, cara, por que não fazer um projeto de correr uma maratona? E aí a gente falou, pô, tem esse lance aí das maiores maratonas do mundo, né? Pô, a gente podia aproveitar e combinar, né? Porque é um momento também da gente sair, viajar, né? Conhecer um país, uma cultura. E aí foi assim que começou. Aí a gente combinou em 2014 fazer uma meia maratona, os 21 quilômetros, como um trampolim. Na verdade, isso tudo fazia parte de estratégia, né? Porque, estou correndo 10. Quando a gente atingir esse índice de tempo em 10 quilômetros, a gente pode já pensar nas distâncias maiores, os 21. Então, foi um modelo assim, de definir metas de evoluções, né? Os OKRs e como que eu vou medindo quais são os key results para chegar nisso. Então, em 2014, a gente foi correr a maratona a meia maratona na Argentina. A gente conseguiu lá um índice que a gente falou, pô, já dá para pensar na maratona. E aí, a primeira maratona que eu corri foi em 2015. A gente foi para Berlim, né, lá na Alemanha. É uma das maiores maratonas do mundo. E o legal é que no processo de treinamento, né, a gente foi lá, primeira maratona, vamos ver como é que é. Tanto eu como o meu irmão, na primeira maratona, a gente chegou muito próximo de um número mágico que os maratonistas que estão, né, amadores gostam, que é o sub 3, né? Abaixo de 3 horas. Correr abaixo de 3 horas, os 42 quilômetros, né? E a gente chegou muito próximo, né? No meu caso, eu cheguei muito próximo. Fiquei 30 segundos desse tempo. Uau! Né? Você fez em 3:30? 3:30. Caramba! E aí, assim, para uma primeira maratona foi um resultado surpreendente, né? Tanto que dentro dessas maiores maratonas do mundo, tem uma prova que é a lendária prova de Boston, onde para você participar tem um índice, tem uma qualificação. Você tem que fazer dependendo da sua idade, tem um tempo qualificatório. Ou seja, você tem que correr uma outra prova dentro daquele tempo. E nessa primeira maratona, tanto eu como o meu irmão conseguimos um índice para ir para Boston já de cara. Né? Então a gente fez essa primeira prova.
Depois a gente foi, 2016, a gente foi para Chicago. Fomos correr uma prova lá em Chicago. Essa prova para mim foi um aprendizado porque a prova era numa época que estava tendo furacão e o meu voo ia por Miami. E o voo foi cancelado. Aí, cara, foi uma correria para conseguir como que eu vou chegar lá em Chicago. E aí chegou lá, no dia da prova, eu tive problemas de desidratação, cãibra, não consegui completar, mas não correndo o tempo todo. Mas também tem disso, né? Tem muitas lições do tipo, cara, hoje não é o dia. Então, qual é o melhor que você pode fazer dentro das condições? O corpo não está tão preparado para aquele momento, né? O que você consegue entregar nessa condição? Que também performance também é isso, né? Ter consciência de que, cara, hoje eu não estou, tem alguns elementos que não estão legais, então o meu 100% vai ser esse aqui, não esse aqui, né? Então a corrida também ajudou bastante nisso. Então a gente fez essa prova em Chicago e aí no outro ano a gente foi para Boston fazer a prova, né? E depois de Boston eu ainda corri Nova York e Tóquio. E aí das maiores, a única que está faltando correr é Londres, né? Só falta essa. Quando que você vai? Tô agora planejando voltar, tô voltando a treinar aos poucos, mas é uma coisa que ainda não tá, né? Tem outras prioridades, mas eu quero voltar e fazer sim, com certeza. Ainda não pus uma data. Massa, viu? Muito legal. Cara, eu queria, primeiro, parabéns pela tua história aí. Isso me incentiva muito a começar a fazer academia, porque eu tô um fiasco. Mas sempre a gente dá N desculpas que é pra gente mesmo, né? Então, E eu mesmo tô fazendo isso agora, né? Essa volta, inteiro. Cara, a gente faz muito isso. Meus filhos, né? Putz, dá trabalho, não. E eu tô assim, cara, falei, não, vou voltar pro jiu-jitsu. Daí eu fui lá e paguei o jiu-jitsu semana passada. Falei, cara, eu vou pagar pra doer em algum lugar, mas não tá doendo, eu não vou. Né? Tamo junto. Vamos lá, quero falar aqui de um tema que é muito, assim, que é minha paixão, que é a educação. Antes de falar desse tema, eu quero contar uma história, não sei se você conhece. Que basicamente, um dia uma menina chegou para a mãe e falou assim, mãe, toda ação de graça, a mãe sempre cozinhava uma carne, reunia toda a família. Só que ela cozinhava a carne, o que ela fazia? Ela pegava, ela tirava as duas pontas da carne e ela cozinhava a carne, grande parte dela, mas sem as pontas, né? E daí, todo ano assim, repetidamente. E um dia a filha chegou e falou assim, mãe, por que a senhora faz isso? Por que a senhora tira as pontas? Só para entender se a ponta não é boa, se a carne não é, essa parte da carne não é legal. E a mãe virou e falou assim, filha, eu faço isso porque eu aprendi com a tua avó. E ela me ensinou dessa forma, então é assim que eu faço. Então toda ação de graça eu vou lá e corto as pontas. E daí, ela falou assim, mas por quê? Ela falou assim, eu aprendi assim, mas vamos perguntar para ela. Daí foram as duas perguntar para a avó. Vó, me explica, por que a senhora cozinha dessa forma? Por que você ensinou assim? Ela falou assim, eu ensinei dessa forma porque eu aprendi com a minha mãe. E daí, a mãe dela ainda era viva, bem velhinha, bem velhinha. Mal falava, assim. E daí, nessa curiosidade de querer entender, elas foram falar com a bisavó daquela menina, né? Falou assim, Bisa, por que você faz isso? Ela falou assim, olha, minha filha, eu faço isso porque antigamente, há 50 anos atrás, o meu forno ele era bem pequenininho. E não cabia a carne inteira. Então o que eu fazia? Eu tirava as duas pontas e eu colocava a carne e depois eu assava as pontas que ficaram. Por que eu tô falando essa história? Porque repetidamente a gente faz as coisas sem entender o que a gente faz, porque alguém ensinou a gente. E isso pra mim é educação. A educação é assim. Eu aprendi que é dessa forma e é assim que eu faço. Existe um educador que ele fala para uma plateia que fica olhando ele, que você tem tarefas. E outro dia eu vi uma foto, cara, vou até colocar aqui na imagem, de uma sala de aula 50 anos atrás, que é idêntica a uma sala de aula de hoje. E daí eu falo assim, o mundo mudou, as coisas se modernizaram, a tecnologia chegou ferrada, mudando tudo, os celulares cada vez menores,
Agora tem celular que é só um holograma na mão nos Estados Unidos que eles estão fazendo um teste. E eu pergunto, por que a nossa educação continua igual? Essa é a grande pergunta que eu quero deixar aqui. Então, como educador de muitos anos, você também é educador, para onde que a educação está convergindo e quais são as oportunidades que a gente tem? Pode ser que a gente continue igual. Só que eu acho que talvez a pandemia ela foi um rompante desse processo educacional. Para falar assim, cara, não é assim. Existem outras formas. E eu queria entender a tua visão assim, sobre a educação, porque isso, cara, é uma coisa que me deixa assim... Né? E eu acho que o Design Thinking é maravilhoso nesse processo também. Sem dúvida. Eu faço um paralelo da educação. Imagina assim, vamos pegar o RH, né? Tem um sistema de folha de pagamento. Cara, para você mudar um sistema de folha de pagamento, porque ninguém quer correr o risco de ter problema de pagar os colaboradores. A educação já está nesse modelo. Cara, queira ou não queira, a gente está formando e as pessoas estão conseguindo, né, se desenvolver. Então, para mexer nisso, dá muito medo, né? As pessoas têm medo de mexer. Então, precisa ser feito um modelo de transição. Né? A gente precisa criar um modelo de transição. E o mais legal de tudo isso é que isso já está acontecendo. Tá? Se você for nas instituições de ensino, e não estou falando só em instituições privadas, né, que tem recurso, estou falando nas públicas também. Esse movimento já começou. Só que tem muito do que eu falei da criatividade e inovação. Você tem que buscar repertórios, né? Porque senão é o que você falou. Eu vou repetir aquilo que está sendo passado. Para criar uma mudança, talvez você tenha que trazer outras pessoas, um outro repertório, uma outra visão, uma outra experiência, para que elas possam combinar elementos e aí sim começar um processo de transformação. Né? No mundo educacional, eu fiz algumas experiências aí com professores, com alunos. Né? Na Oracle, a gente também tem bastante iniciativas educacionais. Muito se fala do conceito de metodologias ativas, né? E aí tem N formas, né? Só que na hora de aplicar, é igual a folha de pagamento. O professor não quer que dê ruim em produção, cara. Não vou mexer nisso aqui, tá dando certo, cara. Né? Só que ao mesmo tempo eles não têm um espaço paralelo para experimentar, para testar, né? Não tem pessoas, né, de outros contextos falando, não, cara, vai por aqui que isso aqui eu já fiz, é muito similar, não tem como dar errado, já testei. Então é um pouco disso, né? Eu vejo que esse é o modelo. Porque também não dá para mudar de uma hora para falar assim, ó, joga esse fora e põe isso. Não, é transição, é igual o carro autônomo. O carro autônomo não vai chegar agora e tirar o motorista. Começa agora, ó. Tem os sensores, o assistente de direção, mas você está lá no volante. A educação é a mesma coisa, a gente precisa fazer esse modelo de transição. E uma coisa que eu percebi é assim, né? Quando a gente fala de inovação, você precisa ter um grupo olhando para outras coisas, buscando ideias, né? Repertórios. E hoje, um dos desafios das instituições do modelo educacional é que, na verdade, por exemplo, pegar metodologias ativas. Os professores estão aprendendo metodologias ativas com professores, ou seja, a forma como eles estão consumindo e aprendendo esse conteúdo é numa sala expositiva, mas cadê a parte prática disso? Cadê o laboratório? Né? Outro exemplo prático, né, eu vejo muitas instituições com a sala maker, mas ninguém está usando. Mas é por quê? Porque a gente precisa fazer uma transição, né? Precisa educar as pessoas. Então eu vejo a educação nesse momento, assim, que é uma transição, já existem coisas bem legais acontecendo, inclusive na esfera pública, né? Só que é isso também, a gente tem que entender o nosso papel, né? Como que eu participo desse movimento? Porque é simples a gente ficar aqui na cadeira apontando o dedo e reclamando, né? Mas como que eu posso participar e ajudar nessa transformação, né? Porque no digital, alguns conceitos dá para você aplicar muito fácil, né? Mas quando você fala assim de social learning, active learning, quando você fala de sala invertida, quando você fala de vários conceitos, qual que é o grande formato, assim, sabe? Eu sinto que talvez falta conhecimento, informação, trazer uma educação 5.0, fomentar isso de uma forma mais assertiva, porque os próprios professores, né, educadores, eles não são preparados para isso. Então você pega assim uma instituição do governo, por exemplo, ou até uma instituição privada, cara, eles não têm, assim, o modelo que eles têm é um modelo tradicional, é aquela carne que ele vai fazendo da mesma forma todos os anos, né? Então, como que a gente muda isso, né?
até como um processo de educação, assim. Cara, eu vou numa aula, eu chego lá, é uma palestra, não é uma aula, é uma palestra, sabe? Como que a gente vai fazer um processo colaborativo, onde eu sou protagonista, sabe? Isso é bem legal. Eu tenho falado com alguns professores, né? Tem um projeto meu que eu já fiz coisas na hora, que eu tô fazendo coisas fora da hora, que chama Sala de Aula do Futuro, né? Como a gente cria um espaço para debater sobre isso, o que é uma sala de aula do futuro, como que eu aplico essas coisas, né? E você falou, mundo digital, cara, a gente tem tantos exemplos, porque assim, imagina hoje, tem educadores que estão fazendo aula expositiva, ele fica lá na frente falando, né? Só que, cara, qual é a realidade hoje do aluno? Tem aluno que, sem brincadeira, eu moro em Bragança, né? Tem gente que vem de cidades vizinhas e não é 30, 40 minutos de deslocamento. Você acha que o cara vai estar motivado a fazer o translado? Ele vai porque ele é obrigado. E aí, uma ideia, né? Porque a gente tem falado com os educadores, grava um podcast, cara. Se você vai fazer aula expositiva só de falar e não vai dar espaço para diálogo... É o híbrido, né? Grava um podcast, porque aí nos 40 minutos de translado o cara vai te ouvindo e na aula, cara, você cria uma interação. Vamos, o que vocês entenderam do que foi falado, né? Criar uma discussão, a sala de aula invertida, né? Isso aí. Ao invés de ter alguém expondo, vamos debater sobre o conteúdo. Então, você tem hoje meios simples, né? O que você falou, a inovação pode ser simples. Simples assim. O que eu ia falar na aula, cara, grava aqui no áudio, distribui no WhatsApp, não precisa nem ter um podcast formatado. Não, grava um áudio no WhatsApp, distribui para os alunos, eles escutam no translado. Vamos agora debater sobre o que foi. Então, são pequenas coisas que dá para se fazer, né, dentro do contexto e aos poucos a gente vai se transformando. Mas é o que você falou, os professores precisam desmistificar também essa questão, né, do uso da tecnologia, dos recursos digitais. Como que você enxerga essa tecnologia, inteligência artificial dentro da educação e também no processo de liderança, né? Olhando para a parte de gestão, dentro das empresas e tal. Outro dia foi legal porque eu fui dar uma palestra para os professores lá da FATEC em Bragança Paulista. Você é fatecano, né? Eu me formei na FATEC em Santos. Fatecano, cara. Eu não fatecano. Boa. E é legal que eu antes da minha palestra, tinha um outro professor lá do Senai falando sobre o uso de ChatGPT. Ele estava mostrando os usos. E depois ele abriu um debate, né, cara? Como que a gente pode aproveitar uma ferramenta dessa, né? E aí você parar para pensar no ChatGPT ou algo, uma AI generativa, né? Cara, como é que eu posso produzir uma prova? Ou seja, deixa ele criar a prova, deixa ele, né? Então são alguns exemplos que a gente pode usar. Mesmo para o aluno, né? Como é que eu deixo o aluno usar um recurso desse? Vai escrever uma redação. Mas aí não foi ele que escreveu. Não, cara. Ele pode acelerar o processo, mas aí você vai poder avaliar se foi ele que fez ou não. Através de um debate. De um debate, né? Será que ele realmente consegue debater sobre o que está escrito lá ou ele simplesmente mandou gerar e não fez mais nada disso? Então, tem caminhos, né? Na liderança também, né? A gente fala assim, não sei se você lembra, né? Processo de revisão de desempenho, né? Você vai lá ouvir feedback do seu líder. Cara, PDI, às vezes, daí PDI, o pessoal tem lá 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí, às vezes, assim, era aquela coisa fria, né? Mandava por e-mail, aí depois você lia, depois você ia lá e perguntava. Só que aí, não sei se você teve a oportunidade de ter que gerenciar esse processo, né? De ser um líder. Então, assim, cara, no dia a dia, a gente acaba deixando essas coisas de escrever um feedback na última hora, né? Porque tem tantas outras coisas. E não é que a gente não acha importante, mas é que não deu tempo. Só que aí, quando a gente reserva o tempo para fazer isso, cara, é muito pouco tempo, né? E aí você escreve uma linha, e essa linha pode ser mal interpretada. E se a gente usar a AI generativa com base nos dados do sistema de RH, te ajudar a escrever um feedback que você possa revisar, colocar, né, a sua pitada ali, e aí sim chegar para o seu colaborador e mostrar para ele um feedback muito mais estruturado, com boas práticas. Então, são alguns cenários que eu vejo. Cara, outra coisa que é muito engraçado, né? Eu trabalho com RH e às vezes eu fico entrando no LinkedIn, vamos ver aqui as vagas que estão abertas, aí você vê lá descrição de vaga. Cara, eu não consigo entender nenhuma delas. Não consigo entender, né, a maioria delas. E da empresa, assim, os 30 ali falando da empresa. Aqui. Cara... Então, e se a gente usar a AI generativa para entender qual é a responsabilidade, o que ele vai fazer, e ela escrever essa descrição e eu só, né, fazer uma validação, um ajuste. Então, são alguns cenários que a gente pode usar a tecnologia dentro do processo de gestão humana também. O legal também é que a gente tira esse crivo do achômetro e da pessoalidade, né? Então, assim,
Teve uma vez que eu tive um gestor, cara, eu já tive feedbacks negativos e eu falei assim, não, você tá certo. Vou fazer um plano de retomada, de crescimento, por N motivos, porque às vezes você tá desanimado, enfim, você nunca... então, assim, eu sinto que o feedback, ele não pode ser unilateral. Ele tem que ser um feedback discutido, sabe? Porque, assim, às vezes é uma percepção e nem sempre é a percepção correta. Uma vez eu fui fazer uma avaliação de desempenho lá, daí o meu gestor chegou e falou assim, Renan, você vai ter... Pra mim, você é acima da média. Mas você vai ter o seu PDI 3, que é na média. Falei, tá bom. Qual o motivo? Falei assim, motivo, cara, que você... Processos burocráticos você não segue muito. Então, tipo assim, você demora pra lançar hora. Aí eu... eu não entro na ferramenta pra lançar hora. Tipo assim, eu tinha um cargo de gestor, assim, sabe? Que você faz é proforme isso, porque é cargo de confiança. Você não tem isso na sua folha. E daí eu falei assim, não, cara, me dá um feedback. Eu tô pronto. Eu sou maduro o suficiente pra receber. Eu falei assim, você tá brincando, né? Ele falou, por quê? Eu falei assim, peraí, o cliente reclamou de mim? Não, só fala bem. A empresa, você faz um trabalho bom. Eu falei assim, você vai tirar de mim, porque tudo isso reflete em bonificação, em aumento salarial, em uma série de coisas. Eu falei assim, você vai tirar de mim, porque você tem uma percepção que eu não sigo muitos processos burocráticos. Mas assim, precisa lançar a hora na sexta, eu lanço segunda de manhã. Cara, às vezes eu estou em reunião até 8 horas da noite, sabe? Então, assim, esse lance da IA generativa é muito massa, porque você entender comportamentos, é o que eu sinto que esse é o futuro da IA. Ela entender a forma que o Daniel age, se comporta, e daí em cima disso você tem um diagnóstico. Se não fica muito no, cara, é o que eu acho de você, ou quando um gestor não gosta de você e te persegue, e eu já vi isso, cara, no mundo corporativo isso infinitas vezes, e você sofre porque você tem uma perseguição ali profissional e, na verdade, você é um bom profissional. Só que não tem ninguém que sabe, então isso é muito louco, assim. E esse movimento ele vai trazer uma outra perspectiva, né? Que a gente tem que começar também como pessoas, eu como colaborador, eu tenho que começar a dar mais valor e importância ao uso do sistema, né? Por que eu preciso manter o meu perfil atualizado? Por que eu preciso entender qual é as exigências de uma posição, de um cargo, de um trabalho, né? Porque quanto mais eu usar isso a meu favor, as regras do jogo, eu consigo usufruir dos benefícios de uma ferramenta como essa. Agora, se eu também não fizer essa primeira parte, que é usar o processo, usar o sistema, essa ferramenta não vai ajudar em nada, porque ela está se baseando em lixo, né? Informação que não serve. Então tem esse desafio também, né? Legal. E me fala um pouquinho assim da inteligência artificial, olhando para metas, OKRs, métricas, KPIs. Porque hoje a gente vive num mundo que a gente só fala de dados, né? Então assim, cara, eu tenho lá meu Instagram, o que as pessoas querem saber? Qual que é os insights? Quanto alcance versus impulsionamento versus curtida ao quadrado? Então assim, a gente fala muito de dados, mas como que você enxerga hoje que isso pode apoiar? E a gente estava falando aqui antes de começar, porque muitas vezes as métricas e os OKRs, eles são baseados num business plan. Só que muitas vezes esse business plan, ele não reflete a realidade da empresa, né? Os números que você tem. Só que a empresa, ela quer alcançar aquilo porque você tem metas ali, você tem pessoas que você tem que mostrar ali para os executivos, etc. Como que você enxerga assim que a IA poderia ajudar a gente nesse processo, tanto de metas pessoais, porque eu acho que é super importante isso, você ter bem definido. Então, no caso que eu falei, por exemplo, nunca foi claro isso para mim. Que o lançamento das minhas horas fazia parte de uma meta minha, fazia parte de uma métrica que era baseado no OKR, que refletia num PDI. Cara, nunca foi claro. Então, assim, às vezes a gente tornar isso mais claro e
E ter a IA como apoio, né? E acho que um exemplo prático, falando de metas pessoais, né? A gente sempre fala quando a gente fala de metas, tem aquele conceito do SMART, né? Mas, cara, eu confesso que eu sou muito ruim, às vezes, para escrever uma meta SMART, né? Você ter uma IA generativa que tem essa estruturação, né? Com base em modelos, ela consegue te ajudar a estruturar, ou seja, ela vai te ajudar a escrever o mais smart possível, né? A mesma coisa que você falou do contexto de metas corporativas, né? Ela vai ter lá elementos e informações e ela vai te trazer uma recomendação de como você pode, do tipo, se ela está vendo que um comportamento a maioria das pessoas está submetendo o seu time card sexta-feira às 20 horas, né? Eu já vi alguns comentários e feedbacks de gerentes, né, que já tinham dado ou que tinham estabelecido isso como uma meta clara para um membro do time, e aí pode ser que na hora de você e seu gerente gerarem as metas, né, do time, ela recomende, né, com base no que os outros líderes e colaboradores estão fazendo, tal, e aí fica mais claro para você, tem que apontar às 8 horas da noite de sexta-feira. Então são casos de como a gente pode aplicar na prática, né, o uso da IA generativa para esses exemplos. Legal. E hoje você não precisa falar assim o que está sendo feito, mas hoje dentro da Oracle, ela tem tido um olhar assim para a IA generativa, focando em questão de RH, de folha, de pagamento. Como que é isso hoje, essa visão, assim? Porque às vezes é uma visão que começou há não muito tempo, né? E as empresas elas estão correndo muito também para sair na frente com as melhores soluções. Né? Legal. A gente tem uma estratégia bem legal, assim. Primeiro, assim, a nossa estratégia do que a gente faz, a gente tem na nuvem, a gente tem 3 camadas de serviço, né? A gente tem a infraestrutura, e aí dentro da infraestrutura a gente já está fazendo alguns movimentos e investimentos, tem uma parceria, por exemplo, com a NVIDIA, né, processadores. Então a nossa infraestrutura na nuvem, ela tem os processadores lá. A gente tem uma camada de plataforma, né, de serviços de tecnologia, então eu posso escrever modelos, né, de AI dentro da plataforma, e no caso, como a gente tem a camada de serviços, né, que são os aplicativos, a gente está hospedado o nosso aplicativo nessa infraestrutura com o benefício de usar essa plataforma. Então a gente consegue trazer alguns exemplos práticos, são esses que eu te falei, de casos de uso, de ajudar um colaborador a escrever uma meta, ajudar um recrutador a escrever uma vaga. Uma vaga, né? Então são alguns exemplos que a gente está já trabalhando, experimentando e logo logo vai estar disponível. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje, quando qualquer empresa ela publica uma vaga, né? Então vamos supor, a Oracle foi lá e publicou uma vaga, ela recebe ali milhares de currículos. Como que existe uma triagem automática, olhando para até uma inteligência artificial, onde ela consiga validar a palavra-chave, localidade, para ter um funil e um filtro, assim? Porque eu fico pensando, né, a quantidade do volume que tem, né? Na verdade, isso é uma coisa que a gente já tem há algum tempo, já está testando e já está liberado para alguns cenários. A gente tem uma função que a gente chama de Best Fit Candidate, ou seja, eu usar esse engine aí não é uma AI generativa, uma AI tradicional, né? Mas a partir das informações ele consegue recomendar, para esse cargo, para essa posição que está aberta, esse é o melhor candidato, e ele pode vir tanto interno como externo, né? Então a gente tem... Ele cruza as informações, né? Sim, sim. Explica aí qual que é a diferença da IA generativa e uma IA tradicional, assim, só para a galera... A generativa, ela gera, né? Então, assim, ela é muito usada para contextos de geração de textos, de imagens, de conteúdo. Então, ela vai gerar um output. Uma coisa baseada, que não existe, né? Isso, a partir de alguma coisa existente, ela cria coisas novas, né? A AI tradicional, ela já é mais uma análise de informações e ela traz alguns insights, né, para você tem alguns padrões aqui para você observar e tomar uma ação, né? Tem alguns comportamentos. Então, essa é a diferença básica, né, entre as duas. Daniel, cara, muito obrigado, velho. Tô muito feliz de ter você aqui, viu? Você é um cara... Eu que agradeço, assim, cara. Sempre uma honra, assim. É um momento de aprendizagem, né? Porque a gente cresce juntos aqui. A troca tem muita história para contar, né? Não cabe num podcast. Não cabe, cara. E é muito legal porque o modelo de podcast, ele é muito... Porque você acaba levando muito conteúdo de profundidade mesmo, né? Então...
Cara, a gente falou aqui de criatividade, de inovação, de design thinking. A gente falou sobre qualidade de vida, filhos. Relacionamento, filhos, sobre educação, liderança, sobre o gravitacional, o âncora e acionável, que é dentro de um problema, né? Sim, como os tipos de problema que a gente tem. Os tipos de problema. E uma frase que você falou aqui, que eu até gravei aqui, é a representação visual da sua confusão mental. É o Canvas, para mim esse é o Canvas. É o Canvas. Mas isso a gente pode aplicar em várias áreas da vida, né? Porque pode. tem várias coisas que a nossa confusão mental interna, ela faz com que a gente represente algo, né? Então, isso é muito louco, assim. Então, teve uma época aqui, só para fazer um parênteses aqui, em 2014 eu fui numa loja, eu precisava comprar um sofá, comprei um sofá rosa, mano. Mas é um sofá rosa, aqueles de brilhava, assim, sabe? As pessoas chegavam na minha casa, é super fora do convencional. Agora assim, tá na moda, com o filme da Barbie aí. Agora tá na moda. Mas o meu é aqueles de veludo, sabe? Um negócio... E daí todo mundo falou assim, cara, você é louco de comprar um negócio desse? Custava mó grana na época. E daí eu fico pensando, eu falei, cara, acho que eu comprei aquilo porque eu tinha uma confusão interna tão grande, né? Até de identidade, de várias questões pessoais e tal, que eu representei isso dessa forma, assim. Então é muito louco isso que você falou, né? Porque a gente, o tempo inteiro a gente quer a representação visual da confusão mental. Esse é o business, o business model Canva. Não é Canvas, não é Canva do aplicativo para você fazer imagem, é Canvas. Mas é isso, cara. Muito obrigado. E daí, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, queria que você olhasse para aquela câmera ali. Queria que você desse, cara, os seus 50 centavos aqui, para você transformar o dia da pessoa que tá ouvindo e, quem sabe, uma virada de chave. Sabe aquela coisa que a gente fala e fala, cara, isso muda o jogo. Então, como você pode mudar o jogo? Cara, aproveitando esse mundo digital, né, lembrar que fazer um pouco do que a gente acabou de fazer aqui, compartilhar o que você viveu, né? Sem dúvida nenhuma, essa sua experiência de vida vai ajudar alguém. Então, participar de podcasts, gravar conteúdo, não pensa que isso é uma coisa só para aparecer. Isso, na verdade, pode mudar vidas. Então, pega aquilo que você tem de melhor e compartilha, conversa com o mundo sobre isso, que você vai transformar alguém. Com certeza, alguém algum dia vai chegar para você e falar, cara, obrigado, você mudou a minha vida. Isso aí. E que você possa gerar outras nuvens, né? Você falou no começo que nós somos nuvens, né? Conectar em nuvens, né? Igual as máquinas, nuvens, né? Conectadas com as máquinas, né? Ou nuvem humana para a gente ampliar nosso potencial. É isso aí. Obrigado por você estar nessa nuvem do podcast Mentoria e espero que você tenha curtido, né? Nós temos aqui, você pode ouvir no formato de podcast no Spotify, você pode assistir no YouTube e você pode conhecer o Daniel Errara, se aprofundar na história dele e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Ele falou assim, cara, às vezes você vai... É uma coisa que você faz que muda tudo, que muda o jogo. E eu posso dizer que em vários momentos da minha jornada, você falou coisas que mudou o jogo, que mudou minha vida e transformou. Então é isso que a gente... Cara, é o que a gente leva. São as boas amizades. Legal, né? Bacana. As pessoas que estão na jornada aí mudando. Muito obrigado e até o próximo episódio, galera. Valeu demais, né? Valeu, galera. Valeu, mano. Obrigado, viu? Boa!